Ter um negócio de sucesso é a tendência de todo empreendedor. Mas você sabe como escalar o seu negócio? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee. Para você que não me conhece, eu sou o Fi e hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar exatamente sobre escalar vendas. Sim, ele é o imperador da Shopee, olha só isso, nosso querido Adriano Paiva. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito prazer, pessoal, como o Fê aqui acabou de falar, né? Sou o Adriano Paiva, conhecido também como imperador da Shopee. E hoje vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre essa parte de escala e quais foram, né, as estratégias, tomadas de decisões que nós tomamos, né, na nossa operação que nos trouxe aqui no resultado que a gente tem hoje. Maravilha, maravilha. Então, solta a vinheta, Shopito! Você está ouvindo Rádio Shopee. Muito bem, então para começar, Adriano, eu quero que você fale pra gente um pouco dessa prática de escalar vendas. O que afinal de contas é você poder escalar as vendas, escalar o seu negócio? Cara, é um tema bem legal, que eu acredito que seja a dificuldade, né, de várias pessoas quando a gente chega nesse ponto de falar de escala de vendas. O que eu tenho, né, pra gente colocar aqui numa linha do tempo, digamos assim? Primeiro, eu até falo assim com o pessoal, vamos lá, você quer vender bastante, né? Vamos supor que eu sou o gênio da lâmpada, estralei o dedo aqui, ó. Você tem 10 mil pedidos para mandar amanhã, consegue? Exato. Né? Então a gente percebe que precisa ser criada uma estrutura também para poder despachar um alto volume de pedidos. Não somente a parte da expedição, mas como que você compra para poder enviar? Você tem o capital? Tem o crédito no fornecedor? Então, assim, a parte da escala, eu divido ela em duas fases, né? Então, a primeira é a gente adquirir de conhecimento técnico e de gestão de negócio. Quando a gente fala de gestão, vai ter um momento, né, que quando você começa, você está fazendo tudo ali, você é realmente ali o Severino ali né, da sua operação, mas tem um momento da sua operação que você precisa começar a formar pessoas. Então, para eu poder escalar, primeiro eu preciso terceirizar, né? Treinar pessoas para fazer a nossa parte do operacional, né? Parte de expedição, saber fazer a gestão dessas pessoas, então a gente também precisa aprender a fazer essa gestão, fazer a gestão dos números, que isso é muito importante também, então realmente qual que é a sua margem final, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas apegadas no faturamento, e é o que a gente costuma falar também, né? O faturamento por si só ele é ego, né? Porque realmente o que importa é se você está tendo lucro, porque é isso que vai deixar a sua empresa saudável. Então, fazer a gestão desses números. E, por último, né, eu também acredito que não seja o menos importante, é a parte do desenvolvimento pessoal, que é como a gente estava conversando, né, um pouco antes, que é a parte ali da gente se desbloquear de algumas crenças que às vezes possam estar limitando ali o nosso próximo passo, medo, né, do novo, e realmente dá medo, é normal. E quando dá esse medo, eu tenho uma dica, que é a tomada de decisão que a gente faz aqui. Então eu vou dar um próximo passo, eu vou analisar quais são os riscos e coloco o pior cenário. Então hoje eu estou nessa posição, vou tomar esse próximo passo e penso ali, falar, tá, e se eu fizer isso e der tudo errado? O que pode acontecer? Na maioria dos casos, eu vou voltar onde eu estou hoje. Às vezes a pessoa acha, não, tudo errado, vai morar debaixo da ponte, né? E não é assim. Então, puta, eu vou voltar onde eu tô hoje. Tá tão ruim assim onde eu tô hoje? Fala, não. Então eu vou. Mas o que eu posso fazer para não dar errado? O que tá no meu alcance para realmente fazer isso dar certo? Então essa é uma tomada de decisão do seu próximo passo. Se estiver no seu alcance, né, as atividades para realmente fazer esse negócio dar certo, pode ir para cima. Perfeito. E você falou de uma relação muito importante, né? As pessoas esquecem que quando fala de negócios, acha que é só, né, a empresa, os funcionários, mas a relação do pessoal com o profissional é muito importante, né? Então a gente estava até comentando um pouco antes sobre as parcerias. Então assim, quem são os parceiros? São os meus fornecedores, são os meus clientes. Não. Mas quem está do seu lado ali? Né? A importância disso para o negócio realmente escalar é primordial, né? Sim, entra assim, para mim a melhor sociedade que eu tenho visto hoje na prática
é a sociedade do casal, né? Então é quando o casal ali ele empreende junto, a gente percebe, né, um avanço muito mais rápido com relação a essa parte da escala, que tá um ali apoiando o outro, realmente tá vendo a dificuldade ali do dia a dia. E quando o casal, né, ali, o parceiro ou a parceira não tá de fato ali junto com a operação, às vezes tem um outro trabalho que não quer deixar por enquanto e tudo mais, mas apoia, né, ali o seu parceiro, o negócio também funciona, também dá certo. Porque a gente também pega casos, Fê, de ter um parceiro que não incentiva ali, né, no caso, por exemplo, ali a sua esposa, tem dificuldades, normal do empreendedorismo, não é só aqui nas vendas online, aqui na Shopee, né? Toda a área que você for empreender, você vai encontrar dificuldades, essa é uma certeza, né, que a gente pode passar aqui. E imagina você passar por uma dificuldade dessa e ainda tem uma pessoa apontando ali pra você, né? Ao invés de te incentivar, te apoiar, ficar te colocando pra baixo. Então esse é um ponto que bem importante ter esse apoio ali dentro da sua casa, né? Sim. Porque quando você tem esse apoio, esse entendimento, realmente dá forças pra gente poder seguir além. Sim, com certeza. Muito legal isso. E um ponto importante também, né? Quando você faz uma análise de marca ou de empresa em si, você tem alguns pontos que elas dão aquela luz, tipo assim, tá, eu acho que eu tô pronto pra ir pro próximo passo. Qual que você acha que é esse indicativo que vai mostrar, tipo, olha, minha empresa tá pronta pra avançar, tá pronta pra escalar? Pra você, por exemplo, qual foi o ponto que você falou assim, não, putz, essa é a virada de chave pra minha empresa crescer aqui? Cara, o que a gente analisa dentro da nossa operação e algumas tomadas de decisão que a gente faz? Primeiro, para eu crescer, eu preciso de ter mais pessoas. E a gente, no início, sempre fica com muito medo, às vezes, da contratação. Segura ali o máximo. Então, qual que é a tomada de decisão para você poder fazer uma contratação? Porque quando você contrata e terceiriza uma parte das suas atividades, você vai focar um pouco mais na parte da gestão. A consequência disso é o aumento das suas vendas. Então, quando que a gente identifica isso? Você está ali, começou a empresa, você está ali na expedição e responde o chat e faz a compra e não sei o quê, e você está vendo que começou a não dar conta mais. Fala, meu, não tô mais dando conta, virou aqui, meu, não consigo mais fazer nada. Esse é um momento que você precisa contratar alguém e terceirizar alguma das atividades que você está fazendo. Aí você terceirizou, né, a parte da expedição. E aí você focou ali, ó, tá no chat, compra e fazendo a gestão do negócio. Daqui a pouco, meu, o chat tá me atrapalhando, aí eu consegui focar e visitar um fornecedor, aí, né, estudar ali para poder entender um pouco mais ali sobre a gestão do negócio. Então você vai terceirizar a parte do chat. E então são esses detalhes, né, esses ganchos que a gente pega para poder aumentar a equipe, para sobrar mais tempo para a gente poder focar na gestão. E quando a gente focar na gestão do negócio, no relacionamento, né, com o seu fornecedor, a consequência, né, é a escala. Porque, na verdade, a escala ela é uma consequência, né? Sim. Assim, nossa, eu vou focar na escala, mas a escala, para você escalar, o que você precisa fazer antes? Ter uma equipe. Você não consegue escalar e ir para o próximo nível sozinho. Esse é um primeiro, né, que a gente precisa ter claro aqui. Então, esses pequenos insights de quando você não está dando conta de fazer tudo e começa a aumentar a sua equipe, a consequência, né, é a escala das vendas. Perfeito. E é legal porque muita gente acha que você gastar dinheiro, por exemplo, eu vou ter que gastar contratando uma pessoa, vou ter que gastar com um galpão novo, vou ter que gastar... Não é gasto, é investimento. Porque você investe tempo e dinheiro para ter retorno depois, né? Cara, incrível esse seu comentário, que até me lembrou aqui de uma questão. Por exemplo, hoje, né, na nossa casa, a gente tem uma pessoa que auxilia a gente, né, com as atividades domésticas. Sim. Então, que cuida ali de toda a nossa parte da alimentação, das roupas, né, de manter ali a limpeza da casa e tudo mais. E isso, da criação que eu vim, era tipo, algo impossível, né? Distante, Nossa, né? Vou ter uma pessoa dentro de casa tal, fazendo essas coisas. E qual foi a tomada de decisão nisso? Porque essas tarefas de casa, elas são extremamente importantes. Não tem como você ficar sem fazer. Sim. Mas ela não te traz retorno financeiro. E aí, qual foi a conta que a gente fez? Eu até brinquei com a minha esposa. Falei, se a gente pagar, sei lá, R$2.000, um exemplo, para uma pessoa fazer isso pra gente. Se eu me dedico 1 hora, às vezes ajustando aqui um Ads,
ele já traz esse retorno pra gente. Sim. Então, às vezes, é 1 hora do nosso dia, já pagou o salário do mês inteiro daquela pessoa, porque sim. liberou esse tempo pra gente poder fazer outras coisas. E eu vou falar pra você, fi, é libertador. Sim. Evita tanta briga dentro de casa. Evita tanta briga, né? Porque tem, hoje a louça é sua, não sei o quê. Então, acabou isso, vocês focam, né, mais tempo no negócio de vocês, melhora a qualidade de vida e você investe primeiro para depois ter o retorno. Então, a visão que a gente tem é, tá, esse tempo que vai me liberar, quanto de dinheiro eu consigo fazer? Vai pagar, né, esse investimento? Puxa, paga com os pés nas costas. Então, a gente pega e investe. Sim, perfeito. E essa parada que você comentou também do dinheiro, né? Até queria trazer um exemplo também, que às vezes as pessoas, elas vinculam, né, a escala em ter dinheiro. Pessoal, e realmente precisa de dinheiro. Lógico. Ou crédito. Esse é um pré-requisito básico. Mas só isso não garante que você vai ter a escala. Né? Eu estava comentando com o Fih também, tem um amigo que, tem muito dinheiro, conhecimento, inteligentíssimo, network, mas não dá o próximo passo, ele não escala o negócio dele. Por quê? Com medo ali do próximo passo, né? Então é onde a gente vê esse outro ponto importante do desenvolvimento pessoal. Sim. Às vezes é alguma crença que veio dos nossos pais, às vezes vem vindo de geração em geração, e a gente precisa identificar isso, realmente trabalhar essa crença. Não tem como você eliminar uma crença, tá? Sim. A gente substitui ela por outra. Então, tinha uma crença que é limitante, a gente vai substituir ela por uma possibilitante. Então, a gente fazendo essa troca, identificando isso, cara, realmente é o que vai nos ajudar com essa base financeira de conhecimento e gestão, o desbloqueio para a gente se permitir a realmente, né, tomar posse ali do próximo nível. Então, esse conjuntinho, ele é extremamente importante quando a gente fala em escala de vendas. Perfeito, muito bom. E falando de investimento, a gente tem uma ferramenta aqui que vale a pena o investimento, mas tem que saber como fazer. É o famoso Shop Ads. Então, chama a vinheta do Momento Ads aqui na Rádio Shopee. Olá pessoal, meu nome é o El, sou especialista em Ads da Shopee e você está em um Momento Ads. Hoje nós vamos conversar sobre como configurar uma campanha em lance manual. O primeiro passo para que a gente crie uma campanha em lance manual é literalmente escolher o melhor produto com o melhor ticket médio. Trabalhar esse produto ali através dos termos de busca e palavras-chave que tenham relevância. A própria ferramenta, o próprio Ads, ele já vai te dizer quais são as palavras que têm maior relevância ali por nível de clique de busca. Então, o ideal é que você configure o seu melhor produto com os melhores termos de busca, com um saldo que seja legal para que a campanha rode e a partir daí a sua campanha em Ads está configurada. Para otimizar a sua campanha, é ideal que você, além de escolher um bom produto, mantenha um saldo legal para que a campanha consiga rodar, mas também você utilizar ali os tipos de correspondência. Inicie configurando a sua campanha com a correspondência ampla para que a gente pegue os termos e similaridades desse termo. Então você consegue trazer mais afunilamento e relevância para sua campanha através dessa configuração. Para monitorar o desempenho da sua campanha, é ideal que você verifique sempre o dashboard, que ele vai trazer ali para você algumas ferramentas, como os cliques que você teve, as visualizações que você teve e também o quanto que você investiu e o ROAS que está voltando ali para a tua conta. Mas é ideal, principalmente, que numa campanha manual, que você analise os termos de busca, que você busque sempre estar trocando os termos que não estão te trazendo cliques ou relevância e que, óbvio, você melhore semanalmente ali essa busca por cliques através dos termos de busca. E não se esqueça, para avaliar a sua campanha, você deve acompanhar ali o dashboard, óbvio, acompanhar ali os termos de busca, mas também buscar sempre acompanhar a quinzena de aprendizado de máquina. A máquina aprende em 7 dias, ela aplica em mais 7 dias e no 15º dia você deve olhar a sua campanha para verificar
como a sua campanha performou e a partir desse ponto decidir que termos a gente mantém na campanha e que termos a gente retira. Se a sua campanha não estiver performando bem, presta atenção nos termos de busca que você está utilizando. Busca a ajuda da máquina. Ali, quando você cria a campanha, tem um ícone onde você clica e a máquina vai trazer palavras que tenham relevância por busca e também as palavras que fazem sentido você manter dentro da tua campanha. Dá uma olhadinha ali se a sua campanha não estiver performando bem, essa é uma ajuda muito legal. E a partir dessa estratégia da manual, a gente pode crescer para outras estratégias que são automáticas. Então, inicialmente, a estratégia manual vai te ajudar a funilar o seu público, a trazer uma certa audiência, e aí você pode crescer para o GMV Max lance automático depois. Não esquece disso, tá ok? E esse foi mais um Momento Ads. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Tudo bem, Adrianão? E aí, tem uma novidade, né? A Shopee recentemente ela implementou a plataforma internacional, que é a possibilidade dos vendedores levarem seus produtos para outros países, né? Como Chile, México, Colômbia. Isso é uma grande oportunidade de escalar o negócio, né? Qual é a dica que você tem para quem quer, de repente, pensar... tem muitos vendedores nossos que jamais imaginaram vender produtos seus para outros países, outros lugares do mundo. Se você tem essa oportunidade, qual que é o caminho que você acha que é o melhor para poder realmente escalar o negócio? Cara, eu vejo realmente uma oportunidade incrível da gente fazer essa, né, internacionalização, né, das nossas vendas. E para a gente poder fazer esse trabalho, ponto importante, profundidade de estoque. Precisa ter a profundidade de estoque. Então a gente precisa ter o estoque para suprir a nossa demanda do mercado interno e a gente se preparar para essa demanda do mercado externo também. Então, a profundidade de estoque ela é muito importante. Às vezes as pessoas elas têm dúvidas, né, se elas pegam um portfólio maior de produtos com estoque pequeno ou focam em menos produto com uma profundidade de estoque maior. Eu sou adepto, é o que eu uso na minha operação, ter um portfólio menor de produtos e profundidade de estoque. Então, assim, é isso que possibilita a gente a não ter ruptura, a gente trabalhar com recorrência, né? Realmente fazer uma certa previsibilidade ali, né? De compras, programação e tudo mais. Então, a profundidade de estoque e a estruturação da equipe da parte operacional, eu acredito que é o básico para a gente poder dar esse próximo passo aí. Sim, perfeito. E é legal porque você consegue também mensurar um pouco mais, né, na dinâmica assim, tá, como é que meu produto... É a mesma coisa, você vai começar a vender aqui no Brasil, às vezes a pessoa fala, tá, o que eu posso começar a vender? Ela escolhe um produto ali, testam aqui. A mesma coisa para o mercado internacional funciona da mesma forma, né? Você precisa testar também qual vai ter mais saída. Não é exatamente o mesmo produto que você vende muito no Brasil, de repente vai vender muito no México. Né? E como é que você faz essa escolha, por exemplo, dos produtos certos para escalar? Tipo, não, esses são os produtos que eu acho que valem mais a pena eu escalar para fora. Coloque dentro do Brasil mesmo, né? O que eu posso fazer? Quais são os critérios que você mesmo usa? Olha, para eu analisar o mercado interno, ferramenta que eu adoro, que me dá um direcionamento ali, é o assistente de vendas. Legal, muito bom. Então, lá dentro das informações gerenciais, assistente de vendas, ali eu consigo ter realmente ali o direcionamento de cada categoria, subcategoria dos produtos que estão vendendo nos últimos 30 dias. Então ele vai me mostrar realmente o que está vendendo, né, agora. Porque não necessariamente quando a gente está ali na busca, né, daquele total de vendas, né, às vezes parece ali um produto 100 mil vendas. Nossa, esse produto ainda está vendendo bem, mas às vezes já passou o tempo dele. Que eu posso trazer um exemplo aqui até, que aconteceu comigo, que eu comecei vendendo Poppit. Olha. Às vezes pegar lá um anúncio de Poppit, vai ver lá, tem 50 mil vendas. Fala, nossa, ainda vende Poppit, né? Não, esse vai ver nos últimos 30 dias, vendeu 10. Vale é o total, pena, né? Vale a pena investir, né, nesse produto? Não vale. Então, é de extrema importância a gente ter essa visão dos últimos 30 dias. Eu começaria analisando o meu portfólio, vendo se no meu portfólio eu tenho produto que tem demanda, né, no México, no Chile também. Para eu utilizar já do meu próprio estoque para iniciar, né, essa operação internacional. E conforme fosse entendendo melhor como que funciona essa dinâmica, poder desenvolver produtos específicos para poder trabalhar né, nesse mercado internacional. Mas a princípio, eu analisaria dentro de casa, né, quais são os produtos que eu tenho hoje
que dá match, né? Que às vezes também tem demanda dentro desse mercado. Excelente. Essa pesquisa, ela tem que ser constante. A gente sempre fala, muita gente pergunta sobre tendências. Quais são as tendências que vão vender no mercado mês que vem ou, sei lá, no final do ano? A gente pode trazer essas referências lá de fora também, né? Entender que agora a gente vai entrar no nosso inverno aqui no Brasil, mas o inverno europeu e americano já passou. O que vende lá fora, né? O que vendeu lá naquela época que você pode trazer como referência para cá? Quais são as tendências? Isso vale para qualquer outra situação, né? Cara, é legal esse ponto que você colocou, porque às vezes as pessoas acham que o Brasil tá imitando, né? Exato. Ah, o Brasil não pode ver nada lá fora que tá copiando. Mas não é isso. É que o inverno lá já passou. Exato. A tendência lá tá trazendo agora pra gente. Né? Exatamente. Então, o que a gente vai começar a viver agora, eles já viveram lá há um tempo atrás. Sim. Então, se foi aquela tendência lá fora, muito provavelmente possa ser a tendência nesse inverno aqui no Brasil também. Sim. Então, é bem legal essa sacada, até para trazer, né, pessoal, esse conhecimento para... A gente não copia, a gente se inspira, né? Exato. Então, o que deu certo lá fora, que já passou, né, essa estação, que a gente pode, às vezes, aproveitar, se antecipar e, às vezes, ser ali um dos primeiros, né, a navegar nessa tendência nova aí. Tendência é importante. Sazonalidade também é legal. Eu foco mais na recorrência. Sazonalidade tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com relação ali, você comprar ali um estoque errado e aí, por exemplo, Natal. Dá muito dinheiro quem mexe com o Natal. Quem sabe trabalhar com o Natal ganha dinheiro, porque a concorrência é menor. Sim. Então a margem de lucro desses produtos sazonais, eles são bem maiores. Só que se você fez uma compra errada e você não vendeu tudo, você vai vender só no outro Natal. Exatamente. Vai ficar um ano parado o estoque. Vai ficar um ano né? parado, porque ninguém vai comprar uma árvore no começo do ano. Sim. Né? Então, eu atualmente eu não foco em produtos sazonais. Eu tenho focado em produtos recorrentes, né? É o que eu me especializei nessa parte da recorrência que para mim faz mais sentido. Mas não quer dizer que os sazonais são ruins. Você precisa se especializar e entender como é que funciona, né, esse mercado da sazonalidade, que tem margens melhores, porém, existem os seus riscos também. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Sim. Recorrente, tenho previsibilidade, consigo fazer programação, mas a concorrência é maior e a margem é menor. Sazonalidade, tem o risco de comprar errado e ficar com esse estoque parado por um ano. Porém, a concorrência é menor e a sua margem é maior. Sim. E aí, o que faz mais sentido para você? E aí, analisar isso e tomar sua decisão. Perfeito, perfeito. E aí, a partir daí, qual que é a dica de ouro que você fala assim, putz, essa é a melhor dica que eu tenho para quem quer realmente escalar o seu negócio? Qual que é a dica de ouro que você tem para nossos ouvintes aqui? Cara, eu vou comentar um breve resumo do que eu fiz. Ótimo. Então, assim, eu me juntei com a minha esposa, ela foi, né, o grande motivador pra gente poder começar a vender na Shopee. A gente realmente uniu nossas forças, a gente acordava a Shopee, ia dormir Shopee e sonhava de noite ainda. É muito bom. Então a gente ficou mais ou menos um ano focadaço em Shopee. E foi um ano assim que a gente cresceu muito. E nesse período, todo mundo começa com... A gente também não tinha muito dinheiro no começo. Só que a gente tem o quê? Força de vontade de fazer acontecer, tava focado. E a questão do foco é importante. Um ponto importante aqui era que a gente escolheu um canal de vendas. Escolhi a Shopee. Enquanto eu não extrair o máximo, você não vai para outro canal. Tem pessoas que começam a vender em 10 canais ao mesmo tempo e não conseguem focar em nenhum. Então a primeira dica é focar em um canal. Perfeito. Então a gente focou em um canal para se especializar nele. Entender realmente ali o que dá certo e o que não dá certo. Segundo ponto foi a gente começar a criar relacionamento com os nossos fornecedores. Quando a gente fala criar relacionamento, pessoal, é algo que não é da noite pro dia. Você vai começar a comprar um produto com um fornecedor, você vai pagar à vista. Aí você marca um almoço com o cara, aí você vai no showroom do cara, o cara te conhece pessoalmente. E aí você compra um outro à vista, aí depois ele te dá um prazo de 30 dias. Aí depois ele parcela pra você, você não atrasa. E aí você começa a ganhar crédito. E isso demorou anos pra gente conseguir crédito. Sim. E essa questão do relacionamento e o crédito com os fornecedores
ele é de extrema importância na escala. Porque se você tiver que pagar tudo à vista, a velocidade da escala ela é diferente. Sim, exatamente. Então a gente conseguiu aumentar essa velocidade pelo relacionamento que a gente conseguiu criar com os fornecedores. Esse relacionamento ele demanda tempo. Então a minha recomendação é que vocês falem diariamente com os fornecedores, realmente mostrem para eles que vocês querem ser parceiro, mostrem o seu estudo de projeção, fala, esse ano a gente tem uma projeção de vender X valor, preciso de alguém, né, que me apoia, que quero fazer parceria, para a pessoa ver que realmente pode investir ali com você, para vocês crescerem juntos. Então a parte do planejamento, ele também é importante. Então, focar em um canal, planejamento do seu ano. Então nada que acontece no nosso ano é por acaso. Sim. Então ele é planejado todo início de ano. Então a todo ano a gente tem ali um propósito. Puxa, esse ano vai ser o ano de escala. Esse ano é o ano de organização. Esse ano é o ano de, sei lá, do desfrute, enfim. Então a gente sempre dá um nome ali para um ano, faz um planejamento e esse planejamento, e o que eu preciso fazer para acontecer esse planejamento? Então, esse ano eu quero aumentar meu ticket médio. O que eu preciso fazer? Desenvolver produtos de valor mais alto. Então, é o planejamento. Então, focar no canal, planejamento. E essa parceria, né, do casal, né, desse apoio, né, do casal é importante, mesmo que vocês não trabalhem juntos. E é basicamente isso, Fê. Eu acredito que não tem, assim, aquela fórmula mágica que todo mundo acredita que tenha. É realmente o foco no que você está fazendo, ter o apoio do seu parceiro, criar relacionamento com seus fornecedores, identificar o momento certo de aumentar a sua equipe, de treinar a sua equipe, que também tem uma parte que às vezes a pessoa contrata e ao invés de delegar, ela delarga, né? Delargou, e a pessoa não vai entregar o que você quer, porque você não pediu para ela. Você fala, nossa, a pessoa não me entregou isso, mas você pediu que é isso que você quer? Deixou claro? Então isso é o que a gente chama de treinamento. Né? Então você vai treinar a sua equipe para ela realmente entregar o que você precisa, né, que seja entregue. E esse é o alicerce, né, dessa estrutura para a gente realmente conseguir alcançar, né, resultados incríveis que somente a internet e o marketplace conseguem proporcionar. E pessoal, funciona. A nossa vida foi mudada em 3 anos e não foi só nossa, tá? A gente vê relatos de várias pessoas próximas também que teve a vida completamente transformada, transformou a vida dos familiares através das vendas online dentro da plataforma da Shopee. Então foquem realmente no negócio de vocês, aprendam a fazer a gestão do negócio de vocês, a enxergar os números, porque o faturamento sem o lucro, ele não vai te levar para a escala, vai te levar para o buraco, né? Então precisa ter esse conhecimento e pode contar com a gente aqui, com a galera da Shopee. Estamos aqui à disposição para sempre poder trazer conteúdos relevantes, tirar as dúvidas, trazendo sempre novidades com as ferramentas. Sim. Existem muitas ferramentas gratuitas também dentro da central de marketing. Shopee Video agora. Maravilhosa Shopee Video, exato. Cara, a Shopee Video está sendo um grande sucesso aqui dentro da plataforma também. Aproveitem que está bem no começo. Tem aquela frase, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então vamos fazer acontecer, fazer esse mix mesmo, esse mix, né? Dessas ferramentas, que é esse poder que tem essa central de marketing que vai proporcionar a gente aí alcançar os nossos resultados. Maravilhoso! E com essas dicas de ouro aqui, dicas de central de marketing, de Shopee Video, a gente chega ao fim de mais um episódio da Rádio Shopee. Então, muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Não deixe de curtir, comentar o que mais vocês querem ver aqui na Rádio Shopee e compartilhar, é claro, com todas as pessoas que vocês conhecem. Adrianão, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Sempre muito bem-vindo e obrigado a você que nos assistiu e nos ouviu até aqui. Valeu, Adrianão. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio da Rádio Shopee. Bora! Valeu! Você ouviu Rádio Shopee.